Atenção, Teste Cruzeiro vai pela ponta direita, a bola longa, comprida demais, chega ali, é marcado, cercado, bloqueado, vai ter que voltar. A minha hipótese é rádio, futebol e narração, uma análise das transmissões esportivas em Belo Horizonte, que teve como objetivo, né, Viviane, entender como que o rádio ainda vai se reinventando e se mantém forte, mesmo após várias ameaças dele acabar, né, com o surgimento da TV, por exemplo. O rádio ele sempre foi conseguindo assim, soluções, né? Por exemplo, rádio de música, as rádios de notícia, que hoje são muito fortes, assim, importantes, depois dos anos 90. Então, a gente sempre teve algumas soluções que o rádio foi imprimindo para conseguir sobreviver frente à chegada de outras mídias, né? Eu acho que é importante a gente destacar que sempre o futebol e o rádio foram muito próximos, como vocês perceberam bem no trabalho. Assim. Um casamento perfeito. Né? Parece que o rádio ajuda o futebol, né, a se desenvolver, a se popularizar no Brasil e, ao mesmo tempo, né, o futebol impulsiona o rádio também, já que o futebol é a paixão nacional. Né? Os narradores eles transmitem uma emoção muito forte durante os jogos. E isso faz a gente admirar, gostar mesmo de sentir aquela emoção, o momento ali, o que está acontecendo dentro do jogo. E é interessante para a gente para fazer essa análise, né? Porque o meu grupo, por exemplo, quando a gente estava desenvolvendo esse trabalho, essa ideia ela surgiu de que a gente queria entender como que o rádio se mantém forte atualmente. E a gente, assim, a princípio, não teve essa relação direta do rádio com o futebol. Hoje o futebol, acho que representa, é o carro-chefe da audiência das emissoras que transmitem o futebol. E aí, até a gente chegar nisso, a gente foi vendo realmente todo esse processo, né? Como ele foi se reinventando. Pode ser uma pelada, uma coisa, um joguinho, um chifrinho ali do fundo de quintal. Se ele vai para o rádio, ele vai virar uma grande partida, que é o que a gente acabou descobrindo realmente quando a gente optou por analisar 3 rádios distintas aqui de BH, que foram a CBN, a 98 FM e a Itatiaia. Tão diferentes, né? Com estilos tão diferentes, mas que acabam pegando o mesmo caminho para conquistar a audiência. A transmissão que a gente faz é uma transmissão bem humorada, né? Então, você, mas é diferente, não é uma coisa séria, então não precisa de se concentrar. Não, mas precisa porque você tenta imaginar o que pode acontecer numa partida, coisas engraçadas, quando você tem times, né, de outros lugares, que você pode ter alguma coisa cultural da outra cidade para você brincar, então faz um pouco a diferença. Concentração vai te ajudando, né, para que você controle tudo. Agora, existem momentos que eles são assim, que tudo que eu falei aqui é meio teórico, assim, uma técnica que eu tenho, mas existem momentos que a emoção, você vai junto com a emoção. O futebol no rádio se torna um outro espetáculo, né? Muitas pessoas preferem ouvir o jogo e não ver o jogo, né? O jogo no rádio, como vocês descobriram na pesquisa, achei que foi muito importante isso, assim, ele tem uma outra dimensão. Ele consegue mexer com o sentimento das pessoas, com a imaginação do ouvinte, e o jogo ele se transforma num espetáculo diferente do que ele é de fato, assim, completamente diferente.
Se estiver ouvindo no rádio, eu acho que se você ligar a televisão, você acha que você não está vendo o mesmo jogo. Eu acho que passa uma emoção muito mais do que é realmente futebol do que pela televisão. Todo torcedor fica apreensivo, pensando que é gol, mas na hora mesmo a bola não é gol, vai para fora, todo mundo já só dá aquele desespero de Então, é interessante a gente perceber como que esse veículo, o rádio, consegue, né, dar uma outra dimensão, no caso de um jogo de futebol, justamente pela ausência da imagem. Porque a imagem ela é limitadora, ela limita a imaginação, já que ela já é dada, ela já é pronta, você não tem muita condição de viajar em cima daquilo. Agora, no futebol, no rádio, não. Né? A narração esportiva, ela consegue, né, num certo sentido, modificar o jogo e imprimir um ganho, né? Mineirão 50 anos informa. Substituição no Atlético. Atenção, torcedor. É proibido fumar dentro do estádio. Cigarro não combina com esporte. Foram muitos jogos marcantes, né, nesses mais de 16 anos que eu faço locução aqui no estádio. O primeiro que me marcou foi em 2000, quando o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em cima do São Paulo. O Giovani fez um gol de falta ali no finalzinho, quando a torcida já não acreditava mais. Ele foi lá e fez um belo gol, né? O Cruzeiro acabou ficando com o título aí da Copa do Brasil, e de lá para cá foram vários anos. O Atlético na Libertadores em 2013, né, foi muito marcante também. Foram muitos jogos emocionantes que por pouco eu não perdi a voz, né? A narração, né, do locutor esportivo, ela convida ao ouvinte a entender todo um contexto, onde a bola está no campo, em que parte do campo está, o que está acontecendo, o grande lance, né? Então estimula essa criatividade. Cada rádio ela tem seu estilo evidente, cada narrador imprime ali sua identidade nessas narrações, mas existe um caminho que é o mesmo. Então a Itatiaia, ela tem ali, ela é uma rádio mais popular, né, mais tradicional. A CBN, ela é uma rádio mais informativa. A 98 FM é uma rádio de entretenimento, mas todas elas mais jovem, mas todas elas usam o mesmo caminho, que é misturar a dramaticidade, a velocidade e a criação das imagens mentais. O rádio, eu acho que o ouvinte ele tem uma experiência que é de uma outra ordem, né? Tanto é que muitos ouvintes vão para o estádio ouvindo até hoje, né? O radinho de pilha, hoje em dia de pilha não mais, mas as pessoas continuam indo ao campo e acompanhando a partida pelo rádio. Eu acho que o campo é muito, não a torcida, não a coisa em si, mas o jogo na televisão, sobretudo, é muito frio, né? Você não tem essa... Verdade. Essa coisa emocionante do espetáculo, assim, que eu acho que o rádio ele dá conta de fazer isso muito bem. Isso muito ligado também à desenvoltura do narrador, né? Essa coisa da narração, ela é muito específica, né? Você tem uma questão de velocidade, de ritmo. Verdade. Vocês chegaram a contar as palavras por minuto, né? Então, assim, alguns narradores são mais lentos, outros são mais rápidos. Isso tudo interfere na própria dinâmica da narração e no próprio... deve interferir provavelmente na percepção que o próprio ouvinte tem em relação àquele jogo que foi transmitido. Que a gente pôde perceber, por exemplo, nesse primeiro tempo de jogo, que não tinha nenhum gol ainda, que o jogo certamente no campo ele era monótono, o que a gente percebeu assim, é que o narrador explorava muito das figuras de linguagem, prolongava muito as sílabas, né, puxando quando existia um lance ali mais perigoso, aí puxava muito a narração daquele lance para dar emoção para o jogo, né, para fazer com que esse jogo realmente, para o ouvinte, ele parecesse um jogo bem disputado, ali no mata-mata, uma batalha, como é a proposta, na verdade. O narrador ele vai lançar a mão de um monte de recursos de linguagem justamente para que você imagine, né, a partida de uma determinada forma ou de outra. A televisão não, o jogo já está dado ali, você já tem essa limitação
que é a própria imagem do jogo. Né? Então, não seria possível usar esse estilo de narração, que é muito próprio do rádio, na TV. Ficaria alguma coisa meio que fora, né, de lugar. Claro que a televisão ela tem muito mais audiência, né? Em termos de penetração no mercado, ela é muito mais importante que o rádio, né? Ela é o grande veículo de comunicação no Brasil, ainda é a televisão, mas a internet ela chega meio que, eu acho que derrubando e atropelando um monte de coisa, né? O que a gente vê hoje é que o público jovem ele é um público hiperconectado, né? Ele não é e ele está cada vez mais só na internet. Então as pessoas elas estão assistindo menos TV, os jovens, tá? Ouvindo menos rádio, né? E ficando na web. Você já pensou essa questão assim? Como é que vai ser uma transmissão esportiva na web? Eu acho que é esse desafio que a gente estava comentando, né? Que o rádio ele vai ter que estar passando por esse processo de já se reinventar novamente, né? E aí surge até uma discussão, porque a partir do momento que ele começa a ir para a internet, possibilitar também imagens, aí ele pode estar deixando de ser o rádio. Porque a magia do rádio é justamente não ter imagens e proporcionar que o ouvinte crie elas. E a pessoa se movimentar. Né? O rádio ele é um veículo que desde os anos 50, com o surgimento do transistor, né, que tornou os aparelhos pequenos, a pessoa consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo. É uma companhia, né? Se tornou uma companhia. Né? Então você consegue trabalhar, dirigir e ouvir rádio, trabalhar e ouvir rádio, né? Coisa que até, né, com outros meios de comunicação isso não era possível, apesar de que eu acho que a televisão está virando muito mais rádio também, né? Que é essa ideia de segunda tela, que hoje as pessoas ficam online e assistem televisão ao mesmo tempo. Eu não consigo acreditar que esse rádio tradicional vai morrer. Porque é essa coisa mesmo de que a ausência de imagens, essa coisa de estar falando muito ali direto, do rádio individualizado, acho que isso é o que proporciona que, no caso principalmente do futebol, que isso se torne o espetáculo que o ouvinte quer. Porque, na verdade, assim, quando o ouvinte tem só essa narração, ele se torna parte desse processo. É como se ele fosse o 12º jogador daquele time. Com a chegada da TV, por exemplo, nos anos 50, o rádio já teve que parar de mentir tanto às vezes, né? A bola passava ali a 5 metros de distância da trave e passou raspando. E aí a televisão veio para né? desmentir, né? Então, tipo assim, não, se alguém estiver acompanhando, como muitos fazem, né? Acompanhando o jogo pelo rádio, mas ao mesmo tempo pela televisão, vai ver que o narrador está mentindo e perde a credibilidade. Ele pode exagerar, ele pode dramatizar, mas dentro de um limite que é aceito pelo público e pelas próprias emissoras concorrentes, né? Hoje está muito mais, como é que eu digo assim, difícil você segurar a audiência no rádio. Então você tem que ter alguma coisa diferente. Eu acho que a proposta que nós conseguimos fazer, com humor, a transmissão com humor, a gente consegue trazer isso também, né? Um pouco do ouvinte. Eu acho que assim, o rádio ele ainda fica aí durante muitos anos, mas eu não sei, eu acho que a convergência ela é meio inevitável lá um pouco mais na frente, porque né, não tem muito jeito, porque essa geração
que vai chegar, né? A geração que está aí, os velhos, vão morrer um dia. Mas a geração nova que chega, ela já tem uma outra sensibilidade, ela já tem outras demandas, ela já tem uma outra relação com os meios. E aí eu não sei, assim, eu acho que nem eu sei e nem ninguém sabe. Mas é um tema bacana, né, para uma próxima pesquisa. Qual é o futuro? Tiro de meta para o time do Cruzeiro, vai bater o goleiro Fábio, placar de 0-0. Parte Fred lentamente, olhando para o goleiro. Fred vem para a cobrança, Fred bateu o pênalti, Fábio pegou, Fred, Fábio, Fred, perdeu! Fábio salva o Cruzeiro 2 vezes. São momentos ímpares, né? Dentro de uma partida e dentro da minha vida também, né? Que são momentos que não voltam mais. Cada defesa é diferente uma da outra, então são momentos especiais que você vai levar para o restante da sua vida, depois que você parar de jogar. Então são momentos que te deixam grato pela oportunidade de vivenciar esses momentos. Riascos autorizado. Aí o Riascos, Vitor pegou! Vitor salva o Galo no Horto! Para o goleiro, uma grande defesa é como se fosse um gol feito pelo atacante. Empatado 1-1. Autoriza o árbitro Patrício Poli. Riascos parte para a bola. Ele vai com o pé direito, bateu. Defendeu Vitor! Defendeu Vitor! Defendeu Vitor! Locutores, né, de eventos esportivos são pessoas que têm que ter uma percepção, um feeling muito grande, né, uma leitura muito interessante e rápida, né, tem que ter a sacada. Então realmente não é qualquer um que tem esse dom e, né, admiro muito aqueles que desenvolvem esse trabalho. A emoção você não tem como prever. A emoção é uma coisa que vem do momento, né? Então, às vezes, o que acontece no gramado, o momento de dificuldade de um time, isso ali vai te levar a ter uma emoção, alguma coisa ali, né, de momento. Quando o jogo está muito difícil e aí no último minuto o time consegue fazer um gol, não dá para segurar. É totalmente diferente de quando começa uma partida e o time faz o gol aos 5 minutos, né? Você vai narrar, mas ali já não envolve uma emoção, digo assim, daquele momento que está difícil, que está complicado e você precisa ganhar. Um gol que o Everton Ribeiro fez aqui, não foi um gol de título, um gol que ele fez contra o Flamengo, que eu gritei 16 vezes golaço. Aí eu gritei golaço, 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 gol e vai, sabe? Everton Ribeiro desarrumado por aqui o Flamengo. Lançamento pro Ricardo Goulart. Voltou no Everton Ribeiro. Entrou na área. É pra fazer. Chapeuzinho no zagueiro. Pintou golaço. Bateu. Golaço. 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 Para o futebol existe uma identidade muito específica de linguagem. Então, assim, a gente, quando escolhemos a CBN, a 98 FM e a Itatiaia, nós escolhemos justamente porque elas são muito diferentes, né? Elas têm perfis totalmente distintos. E vocês escolheram porque são as 3 rádios que, de fato, transmitem futebol com regularidade no FM e em Belo Horizonte, assim. São as 3 rádios mais representativas, porque eu acho que você tem outras emissoras, mas que a transmissão é mais esporádica e tal. Mas coincidiu também com essa questão delas serem bem distintas. Exato. E o interessante, assim, que a princípio a gente achava que o jogo da CBN seria o mais chato, já que a CBN... o mais monótono, mais né? sem graça, CBN, aquela coisa... é mais informativa, mais quadrada. Aquela coisa de informação, né? Que a moçada não gosta muito, exatamente. Às vezes. Itatiaia seria popular, um jogo mais atrativo, mais porque é o mais e popular. E a 98 FM, a gente já sabia que ela ficaria em meio termo, porque ela faz uma mescla, na verdade, do humor com a própria transmissão. E mais pro lado do humor. Exatamente, só que nós nos surpreendemos, né? Eu acho que isso que foi super bacana, assim, da pesquisa, porque nós chegamos no seguinte resultado. A Rádio Itatiaia, ela é realmente popular, mas ela é muito, justamente por ela ser muito popular, ela é muito a serviço do produto que ela vende, né? Ela é muito comercial. Então, a todo instante, você tem intervenções comerciais, o que quebra essa relação do ouvinte com aquele jogo, porque o tempo todo o jogo ele vai adquirindo uma emoção, mas essa emoção ela é quebrada o tempo todo. Ela é cortada. Cortada, pois é, eu acho que assim,
é super legítimo, né? As empresas de comunicação, elas têm que ter publicidade porque é o meio que elas têm de se financiar. Então, não existe essa coisa no modelo privado de emissora de rádio grátis, sem propaganda não existe. Agora, eu acho que é sim um caso para se pensar como inserir e onde inserir a publicidade. E a CBN ela não faz isso, então a CBN assim, ela quase não faz intervenções, então o tempo todo você sente a emoção do jogo e esse jogo ele não é interrompido, né? Ele, o tempo mais todo, linear. Exatamente, e essas publicidades elas entram muito num momento muito propício, que é quando o jogo realmente está muito monótono e aí às vezes parou, machucou ali um jogador, ela vem com alguma publicidade. A Itatiaia, ela vai emendando no discurso do narrador, dentro do lance, já vai inserindo as publicidades, o que você falou, né? Acaba quebrando um pouco ali a proposta. Então, assim, isso foi uma surpresa muito grande pra mas gente. Lembrando que a Itatiaia, ela, das três, ela é líder de audiência. Líder de audiência. A 98 ficou no meio, na verdade, aquilo, assim, ela não tem uma proposta específica, porque ela tenta pegar essa linguagem tanto da CBN quanto da Itatiaia, que é mesmo de misturar o drama, a velocidade e a criação das imagens mentais, mas ela tenta criar uma emoção para o jogo, aí você começa a realmente sentir essa emoção do jogo, mas como ela vem ao tempo todo quebrando essa emoção com a inserção de comentários, né, de piadas, que é o entretenimento, né? Ali é o humor que é o carro-chefe assim, da emissora. Então, a proposta, ela não acontece, porque ao mesmo tempo que ela começa a envolver o ouvinte, ela vai quebrando tudo isso com a inserção desse humor. Olha, vou dizer uma coisa para você, que é o seguinte, isso aqui não tem humor, não. Vocês que são filho da PUC, não é isso? Filho da PUC. Então, vocês têm que entender o seguinte, que o futebol e o humor estão interligados. Porque esse negócio de futebol certo não existe mais. Acabou. Porque todo mundo, desculpe minha linguinha, porque eu tenho esse problema, mas dizer que o que está acontecendo hoje no Brasil é totalmente diferente. Porque o humor e o futebol estão interligados. Porque eu também sou doido. Eu acho que é importante também a gente entender que o veículo ele vai mudando ao longo do tempo. Então, assim, o que é o rádio hoje, certamente não foi o rádio de 30, 40 anos atrás. No início, as pessoas tinham rádio na sala de visita da residência e elas sentavam e escutavam rádio, né, como hoje as pessoas ainda fazem, muitas famílias ainda fazem com a televisão, né? Mas o rádio foi mudando, como a televisão está mudando também, né? Saiu outro dia uma pesquisa americana que já fala que entre um público de 7 anos a 12 anos, entre as crianças e adolescentes, a televisão já é a segunda tela. A primeira tela é o telefone, o tablet. Então, assim, essa televisão que a gente conhece hoje, ela vai ter que aprender a falar para essa moçada que a primeira tela é o celular na mão. Então, os meios, eles vão eu acho que isso que é o fantástico, né? É o desafiador, é o difícil, mas, por outro lado, é o que estimula, é o que é fantástico, é o que torna a coisa sempre viva, né?